gostaria de meditar com vocês no que está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 32, aquele que quiser acompanhar a gente na sua Bíblia aí. Gênesis capítulo 32, nós vamos estudar uma história muito conhecida que tem a ver também com arrependimento, né? Tem a ver também com conversão. Nós estamos vivendo um momento assim especial da história desse mundo. Todos nós sabemos da necessidade de nos prepararmos para viver uma vida com Jesus no céu. E diante de todos os desafios que nós temos em nossa vida, o maior deles é permanecer firme, vigiando e orando, né? Para que quando Jesus voltar, a gente possa ser encontrados em condições de subir para o céu com Ele. Por isso, eu gostaria que você lesse comigo, né? O que está aí em Gênesis capítulo 32, eu vou ler alguns versos apenas, mas é a história de um personagem da Bíblia, que é muito conhecido, nós conhecemos bem a história dele, e eu gostaria que você acompanhasse agora, tá bom? Capítulo 32, verso 23 em diante. Capítulo 32 do livro de Gênesis, verso 22 em diante. Olha o que diz aí. Diz a Bíblia assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. A primeira pergunta que eu faço nesta manhã, queridos, é a seguinte: você já transpôs o val do Jaboque? O que significa transpor o val do Jaboque? A gente sabe que o val do Jaboque era um local onde se passava um riacho. Na verdade, as águas desse val do Jaboque, elas vinham das montanhas de Gileade, vinham lá do alto, e essas águas passavam pelas fendas estreitas das rochas, passava pelo val do Jaboque e desembocava no Rio Jordão. Quando você ouve falar sobre o Rio Jordão, com certeza você lembra ou pensa em algo, que é o batismo de Jesus, não é? Pois então, a Bíblia fala que Jacó, num determinado momento da sua vida, talvez tenha sido um momento crucial da sua vida, Jacó, ele transpõe o val do Jaboque. Quando você pensa em val do Jaboque, quando você fala de Rio Jordão, você lembra do batismo de Jesus, que na verdade é um símbolo da aliança. Quando nós nos batizamos, nós estamos ali selando uma aliança com Jesus, uma aliança que é para todo sempre. Quando Jacó esteve aquém do Jaboque, Jacó vivia uma experiência de vida que o levava a não sentir no seu coração uma satisfação plena. Jacó só conseguiu ter satisfação plena na sua vida espiritual quando ele transpôs o val do Jaboque. Quando ele passou, que aí ele tem um encontro, um verdadeiro encontro com Jesus. Talvez nós que estamos aqui nesse momento especial de oração, de comunhão, de jejum, temos vivido a nossa vida e não temos sentido, né? É algo diferente, mas Deus está disposto a ter uma experiência real e profunda conosco. Basta que a gente possa abrir o nosso coração. Bom, queridos, o livro de Gênesis, praticamente uma quarta parte do livro de Gênesis, trata diretamente da biografia da vida de José, ou melhor, perdão, de Jacó. É uma biografia da vida de Jacó. E praticamente a metade desse livro trata de coisas relacionadas à vida desse personagem. E nós conhecemos a história, não vou aqui entrar nos detalhes, mas nós já conhecemos a história. Diz a Bíblia que Isaac já estava com uma certa idade, provavelmente Isaac já estivesse com 177 anos de idade, e seus filhos, que eram gêmeos, Esaú e Jacó, tinham por volta de 77 anos de idade cada um, porque eles eram gêmeos. Esaú era mais velho porque ele nasceu primeiro, mas diz a Bíblia assim que Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Ele foi o segundo a nascer. A Bíblia diz assim que, de acordo com as literaturas jurídicas dos judeus,
O filho mais velho, o filho primogênito, ele tinha direito a 2/3 da herança. E o outro 1/3 era distribuído entre os demais filhos da família. Ou seja, no caso aqui de Esaú, Esaú tinha direito a 2/3 da herança e Jacó tinha direito a 1/3. Quando era uma família maior, esse outro 1/3 era distribuído entre os demais filhos da família, ou seja, o filho mais velho recebia 2/3 da herança e o outro 1/3 era dividido entre 4, 5, 7, dependendo do número de filhos que a família possuía. A Bíblia diz assim que havia uma primogenitura que era chamada primogenitura espiritual. Quando uma pessoa era abençoada com a bênção da primogenitura, essa bênção da primogenitura não envolvia somente a herança dos bens materiais, mas também envolvia a herança da bênção espiritual, ou seja, o filho que recebia a bênção da primogenitura espiritual, ele se tornava o pastor da família, ele se tornava o sacerdote do seu lar, ele herdava essa autoridade espiritual que Abraão teve, Isaac teve, e todos os patriarcas, todos aqueles que também receberam a primogenitura, a bênção da primogenitura espiritual. Então, o maior sonho de Jacó, queridos, o maior sonho que ele tinha era ser como seu avô. O maior sonho de Jacó era andar nas alturas da comunhão com Deus, como era o seu avô Abraão, como fazia o seu avô Abraão. Abraão era aquele homem que andava nas alturas da comunhão com Deus. E Jacó queria isso para ele. Mas Ellen White, falando sobre a experiência de Jacó, ela diz assim, que embora Jacó desejasse muito isso, ser um homem consagrado, ser um homem de oração, ser como seu avô Abraão, embora ele desejasse muito isso, Jacó não tinha uma experiência real com Deus que ele julgava venerar. Jacó, ele queria ter a experiência, mas ainda não tinha. A história fala que Jacó, ele mentiu para o seu pai e ele enganou todo mundo da sua casa e roubou, usurpou o direito de primogenitura de seu irmão Esaú. Ele vai dizer assim que, numa certa ocasião, o anjo ele teve um contato com Isaac e com Rebeca e disse para eles que o filho que receberia a bênção da primogenitura não seria o mais velho, segundo a tradição, mas o mais novo, que era Jacó. E aí, quando as vistas de Isaac se escureceram, já estava com uma certa idade, e já sabia que não viveria muito tempo mais, ele chamou o seu filho mais velho para seguir a tradição. Só que o próprio anjo já tinha encontrado e já tinha visitado Isaac e Rebeca e dito que a bênção da primogenitura seria dada a Jacó. Só que Isaac não seguiu esse conselho e chamou Esaú e disse: Esaú, vai buscar a caça lá que eu preciso te abençoar. Você já está com uma certa idade, eu também, não sei se vou viver muito tempo, eu preciso dar a bênção para você. Ele desobedeceu a Deus. Mas, por outro lado, a sua esposa Rebeca, que também tinha ouvido a mesma promessa, ela se adiantou e quis ajudar a Deus. E chamou, no caso aí, Jacó, e disse assim: Jacó, Deus me disse para o seu pai que quem deveria receber a bênção não seria seu irmão, mas você. Então faça o seguinte, busque uma caça para o seu pai, eu vou preparar aqui tudo para ele, e ele vai te abençoar. E aí Jacó falou assim: mas mãe, meu pai pediu para que o meu irmão fosse, e não eu. E ela falou assim: não, eu assumo toda a responsabilidade. Pode fazer isso aí, que eu assumo a responsabilidade. E aí eles enganaram Isaac. Isaac, então, foi enganado por Jacó. Daí vem o nome de Jacó, né? O significado do nome de Jacó. Jacó significa aquele que segura o seu irmão pelo calcanhar. E daí vem um outro significado, que é aquele que toma o lugar de seu irmão. Daí vieram outros significados, como o suplantador,
Veio outro significado, usurpador, e depois, por último, veio o significado de mentiroso. Tudo isso aí envolve o nome de Jacó. Jacó, então, queridos, vive uma experiência muito ruim. Quando a gente trata de desobediência a Deus, sobre pecado, a gente tem que ter muito cuidado, porque os pecados, os nossos pecados, sempre trazem consequências. E no caso de Jacó não foi diferente. No caso de Rebeca, não foi diferente. No caso de Isaac, não foi diferente. E no caso de Esaú também não foi diferente. Vejam só, todos eles, de uma certa forma, erraram. Primeiro, Isaac errou porque deveria abençoar Jacó e chamou Esaú para abençoar. Rebeca errou por quê? Porque ao invés de ouvir aquilo que Deus havia dito, que no momento certo ele ia cumprir a sua promessa, ela se adiantou e colocou os carros na frente dos bois e tentou ajudar a Deus. Esaú errou porque Esaú também prometeu matar o irmão. E o próprio Jacó também errou quando ele mentiu para o seu pai e usurpou o direito da primogenitura. Percebe, queridos? Às vezes, nós estamos corretos quanto aos nossos sentimentos. Às vezes, nós estamos corretos com aquilo que nós estamos sentindo. Mas muitas vezes nós estamos equivocados com a maneira que nós escolhemos cumprir a vontade de Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda. Deus vai cumprir as suas promessas, independente do que eu vou fazer ou não vou fazer. O que me compete é ser obediente a Deus em tudo aquilo que Ele está me pedindo. E nós conhecemos a história, né, queridos? A Bíblia diz assim, que por causa do pecado de Jacó, algumas coisas aconteceram. Lembre-se de uma coisa, todas as vezes que nós cometemos um pecado, seja qual for, nós sempre vamos afastar as pessoas que nós amamos. Quando Jacó cometeu o pecado, quando ele errou, quando ele falhou, ele afastou as pessoas dele. Diz a Bíblia aí no capítulo 27, se você analisar bem aí, no capítulo 27 do livro de Gênesis, no verso 34, diz assim, olha, como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Veja só o que diz aí no verso 38. Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa também a mim. E levantando Esaú a voz, chorou. Queridos, por causa do pecado de Jacó, a Bíblia diz assim, que ele teve que viajar mais de 800 quilômetros, saiu da sua casa, foi lá para a Mesopotâmia, lá para Padã Arã, para a casa de seu tio Labão, e lá ele ficou nada mais e nada menos do que 20 anos. Vocês podem imaginar isso? O pecado de Jacó fez com que ele saísse de casa e se afastasse das pessoas que ele amava. O pecado de Rebeca, juntamente com Jacó, fez com que seu filho saísse de casa e vivesse 20 anos longe de casa. Qual é a mãe que gostaria de despedir o seu filho e dizer assim, filho, você não pode mais ficar... Desculpa. Você não pode ficar mais aqui em casa. Você tem que ir embora, porque seu irmão quer matar você. Qual é a mãe que vai ficar feliz em despedir um filho numa situação como essa? Imagine que quadro dramático quando tudo aquilo aconteceu e Esaú prometeu matar seu irmão. Olha só o que diz aí no verso 41 do capítulo 27 de Gênesis. Diz assim, passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vem próximos dias de luto de meu pai, e então matarei Jacó, meu irmão. Vejam, o pecado nos afasta das pessoas que nós amamos. Mas o pecado sempre machuca alguém. Diz a Bíblia assim que por causa do pecado de Jacó, Esaú clamou em grande voz, clamou com grande amargor. Diz a Bíblia assim que
Esaú passou a odiar Jacó. Veja, o pecado traz o ressentimento nas pessoas. O pecado nos afasta das pessoas. E o pecado, ele acaba também nos fazendo nos afastar. A Bíblia diz assim que Esaú passou a odiar Jacó e prometeu matá-lo. O pecado sempre traz as suas consequências. Diz a Bíblia assim que Esaú, ele levantou a sua voz e chorou. Quando você comete um pecado, você fere os sentimentos de uma pessoa. Você magoa alguém. Então, quando nós estivermos diante de uma tentação, diante de uma possibilidade de fazer alguma coisa que não seja da vontade de Deus, a gente sempre pedir a Deus, Senhor, por favor, me ajude. Porque esse pecado pode me afastar de alguém que eu amo, pode machucar alguém e pode fazer com que eu passe a ser odiado por alguém. Então, queridos, a Bíblia diz assim que Jacó saiu de casa como um fugitivo e como um errante. E diz a Bíblia, queridos, que Jacó passou por 3 armadilhas. E talvez você que esteja me ouvindo aí agora, me acompanhando, você talvez também possa estar passando por uma dessas 3 armadilhas. Jacó passou por 3 armadilhas na sua vida. A primeira armadilha foi a lembrança do passado. Jacó nunca conseguiu se esquecer do seu passado. Depois que ele viajou lá para Padã Arã, ele ficou 20 anos lá. Vejam, queridos, o pecado de Rebeca causou uma rachadura na família que não foi reparada até a sua morte. E quando Jacó voltou para casa, depois de 20 anos, exilado lá em Padã Arã, ele voltou e Jacó, quando voltou para casa, não encontrou mais a sua mãe viva. Ela já estava morta. Veja como o pecado é terrível. Quantas saudades ele sentia da família, né? Provavelmente quantas vezes que Rebeca sentiu vontade de se encontrar com Jacó. Quando Jacó voltou para casa, ela já estava morta. Ela não pôde reencontrá-lo. Então, Jacó, ele sai de casa como fugitivo e como errante. E ele é capturado pela primeira armadilha, a lembrança do passado. Será que tem alguém aqui hoje que está nos acompanhando? Isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você também. Será que há alguém aqui que está preso no passado? Algum pecado cometido lá no passado? Alguma coisa que aconteceu lá e você está preso ainda ao passado? Você não tem certeza de que foi perdoado ainda por aquilo que aconteceu lá atrás, há alguns anos atrás, ou quem sabe, alguns meses, ou quem sabe até ontem. Jacó, ele não conseguia se libertar do seu passado. Ele saiu de casa sendo ameaçado pelo próprio irmão. E ele saiu de casa rápido. Por quê? Porque o irmão disse assim, olha, meu pai vai morrer. Vem logo os dias de luto de meu pai, eu vou matar você, Jacó. A mãe dele estava tão preocupada que Rebeca disse assim, filho, seu irmão disse que vai te matar depois que o seu pai morrer, mas ele vai fazer isso antes. Você tem que ir embora de casa. E pela primeira vez, Jacó sai como um fugitivo e como um errante, se sentindo o pior de todos os seres humanos. Talvez você já tenha se sentido assim também. Ao cometer algum pecado, você também já se sentiu como o pior de todos os seres humanos. Mas quero dizer uma coisa para você, nessa madrugada de oração, de jejum, essa madrugada é uma madrugada de perdão. Tem alguém aqui que precisa ser perdoado por Jesus? Se há alguém aqui que precisa ser perdoado, assim como Jacó, esta madrugada é uma madrugada de perdão. Deus quer perdoar você. Ele quer perdoar a mim também. Ele quer perdoar todos nós. E diz a Bíblia, queridos, que ele saiu de casa se sentindo o pior de todos os seres humanos. Mas sabe o que é o lindo, o maravilhoso de tudo isso? É que quando ele estava saindo de casa, diz a Bíblia assim que pela primeira vez, Jacó dormiu ao relento. Jacó dormiu fora de casa. Diz a Bíblia que anoiteceu e estava no deserto. Ele teve que usar uma pedra para colocar como se fosse seu travesseiro. Ele estava ali sozinho, se sentindo o pior de todos os seres humanos. E naquele momento, que foi o momento mais difícil da vida de Jacó, que ele se sentia o pior de todos os seres humanos,
que ele pensava que não merecia o perdão de Deus, não se sentia perdoado. Ele então se encontra com Deus, porque Deus faz com que ele tenha um sono profundo e dá para ele um sonho, e nós não vamos detalhar aqui, mas nós conhecemos o sonho, né? Anjos desciam e anjos subiam naquela escada. E olha só o que Deus falou para Jacó no momento em que ele estava se sentindo o pior de todos. Diz a Bíblia aqui no capítulo 28, o verso 13. Olha o que a Bíblia diz, o versículo diz, logo de cara, diz a Bíblia assim que, a Bíblia diz assim no verso 13, perto dele estava o Senhor. Querido, quando você está no seu momento mais difícil, no momento mais duro da sua vida, quando você estiver se sentindo lá no fundo do poço, se você mesmo tendo cometido algum pecado, a Bíblia diz assim que perto de você está o Senhor. Deus nunca está longe, queridos. Deus é aquele Deus que está atrás das nuvens. Deus é aquele Deus maravilhoso que trabalha no turno da noite. Quando você está descansando, dormindo, Deus está cuidando de você. Quando você está passando por problemas, passando por aflições, e eu sei que cada um de nós aqui tem as suas mazelas, não é verdade, queridos? Eu tenho as minhas mazelas também. Eu vivo os meus dramas espirituais. Eu tenho meus problemas na família. Eu tenho os meus problemas no trabalho. Eu tenho os meus problemas em todos os aspectos da minha vida. E eu sei que vocês também têm as suas mazelas, têm as suas lutas. Mas nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus sempre está perto, mesmo parecendo que não está. Deus é o Deus que está sempre atrás das nuvens, é o Deus que está lá no céu, no terceiro céu, mas esse Deus é um Deus que está perto, que está do nosso lado. A Bíblia diz assim, no verso 13 do capítulo 28, perto dele estava o Senhor e disse, olha o que Deus disse para ele, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, eu sou o Deus, Jacó, de seu avô Abraão, de teu pai Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, e a tua descendência. Olha o que diz o verso 20, o verso 15. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e farei de você um grande homem, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que eu tenho referido a seu respeito. Queridos, no momento mais difícil da vida de Jacó, Deus disse assim, olha, eu vou estar com você. Eu vou te trazer de volta, Jacó. Eu vou trazer você de volta para casa. Não existe nada melhor, queridos, do que quando nós estamos longe de casa, Deus fala assim, filho, eu vou te trazer de volta. Como é bom voltar para casa, né? Eu tenho costume de viajar sempre, quando estou dando assistência ao distrito, quando tenho que fazer alguma atividade com jovens. Já estive viajando para outros países, como a China, como África do Sul e outros lugares, e trabalhando para a igreja com jovens. E chega o momento da nossa viagem, da nossa excursão, dos nossos encontros com jovens. Agora, recentemente, estive no Chile, lá no Ayugó, mas chega um momento que a saudade bate, a gente quer ver a nossa esposa, a gente quer ver o marido, a gente quer ver os filhos, não é verdade? E como é bom você poder voltar para casa. Agora, veja a situação de Jacó. Jacó estava fugindo de casa. E no momento que ele estava fugindo, imagina o seu sentimento, indo em direção ao desconhecido, deixando o conhecido, indo ao encontro desconhecido, deixando as pessoas que ele mais amava e indo ao encontro de pessoas que ele não sabia que iriam amá-lo. E agora ele recebe a promessa, filho, vá, mas eu vou te trazer de volta. Eu não vou te desamparar. Eu estou com você. Que promessa maravilhosa, queridos. Aí, naquele momento, ele fica tão feliz, ele se sente tão abençoado por Deus, que ele constrói um altar ali naquele momento. Ele constrói um altar e ele então faz várias promessas para Deus. Jacó, eu me lembro, e essa está registrada na Bíblia, Jacó falou assim com Deus, Senhor, eu estou tão feliz, mas tão feliz, que o Senhor veio estar comigo, veio me consolar, e me prometeu trazer de volta para casa, que olha, Senhor, eu estou tão feliz que eu vou para lá, mas eu vou voltar. E enquanto eu estiver lá, e até eu voltar para casa, e para sempre vai ser assim,
Tudo que o Senhor me der, eu vou ser fiel nos dízimos. Vocês se lembram dessa promessa que ele fez para Deus? Ele prometeu que seria fiel em todos os aspectos da sua vida, inclusive no dízimo. Querido, quando nós somos fiéis a Deus, a gente cumpre as nossas promessas. Quantas vezes a gente, com o passar do tempo, a gente entra numa zona de conforto e a gente passa a deixar de fazer aquilo que a gente prometeu quando a gente foi abençoado por Deus. Nós já vivemos uma experiência do primeiro amor, quando a gente teve esse primeiro encontro com Jesus, a gente se batiza e a gente promete um monte de coisa. Eu estava agora ouvindo o testemunho da irmã Lúcia, falando sobre o pôr do sol, e isso me tocou profundamente. E quando a gente se converte, a gente faz todas as coisas de forma tão esmerada, tão assim, tão dedicada, né? E com o passar do tempo, a gente vai relaxando, né? Parece que a gente vai entrando numa zona de conforto, a gente vai achando que tudo é comum. E o grande problema da nossa vida é quando a gente começa a tratar as coisas sagradas como se elas fossem coisas comuns, não é? E aí, então, Jacó disse assim, Senhor, eu te prometo ser fiel em tudo. Mas só que Jacó tinha um problema, queridos, como eu falei para vocês. Ele estava preso em uma das armadilhas de Satanás. Jacó estava preso no seu passado. Embora ele tivesse tido aquele encontro com Jesus, Jacó não se perdoava. Jacó não esquecia o seu pecado. Jacó não esquecia o seu passado. Talvez haja alguém aqui que, por mais que tenha sido batizado na igreja, por mais que esteja frequentando a igreja, por mais que esteja frequentando aqui e participando do ministério RTD, ainda está preso no seu passado. Tem alguma coisa lá que ainda não está resolvida. Deus quer conceder a você a bênção do perdão. Depois que Jacó foi para Padã Arã, lá para a Mesopotâmia, para a casa de seu tio Labão, Jacó não conseguia dormir. Ele não tinha paz, porque o seu passado era como um fantasma que vinha todos os dias para poder amedrontá-lo. E o inimigo estava sempre posto ali e sempre pronto para poder acusar Jacó. Jacó, você fez uma coisa muito ruim. Você enganou seu pai, você é um mentiroso, você é um usurpador, você é uma pessoa manipuladora. Se por um lado o seu avô ele é um exemplo de fé e confiança em Deus, você, Jacó, dizia Satanás para Jacó, você é um exemplo de astúcia, um exemplo de manipulação. Você mentiu para o seu pai, enganou seu pai e você roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Você não merece ser perdoado. E por vários anos, por 20 anos, querido, nada mais, nada menos do que 20 anos, Jacó não se sentia perdoado. Ele tinha tido encontros com Deus, ele tinha momentos de contato com Deus, mas ele não se perdoava. E diz a Bíblia, queridos, que ele caiu na segunda armadilha. A primeira era a lembrança do passado. Mas existe uma segunda armadilha que às vezes nós podemos estar nela. Sabe qual é a segunda armadilha? É a ilusão do presente. Quando Jacó foi para Padã Arã, ele se tornou um homem rico. Ele casou-se com 2 mulheres. Ele teve muitos, diz a Bíblia assim, que quando ele passou pelo Val do Jaboque, tinha 11 filhos, vários servos, tinha muita riqueza. Muito provavelmente, Jacó, ele se iludiu com o presente durante aqueles 20 anos. Ele deixou de cumprir com alguns votos de quando ele prometeu para Deus lá em Betel, que ele seria fiel nos dízimos. Provavelmente ele falou assim, eu vou ser fiel na guarda do sábado, eu vou ser fiel no cuidado do meu corpo, eu vou ser fiel em vários aspectos. Ele prometeu muita coisa, mas ele se iludiu com o presente. Sabe o que me faz acreditar nisso? É que quando ele estava voltando para casa, não sei se vocês se recordam dessa parte da história, da narrativa da história de Jacó, quando ele estava voltando para casa, quando depois de 20 anos ele decide voltar, que o Espírito Santo toca no coração dele, ele volta, mas a esposa dele traz consigo algo que ela não deveria ter trazido. Você se lembra o que foi? Os ídolos, né? E Labão tem que vir ao encontro deles, ou seja, ao encalço deles, para poder pegar o ídolo, os ídolos. Jacó, provavelmente, durante aquele período ali, ele se tornou até um pouco idólatra, porque permitia que ídolos fossem adorados ali no seu lar.
porque foi a sua esposa que trouxe aquele ídolo com ela. Ou seja, pode acontecer na nossa vida espiritual, em algum momento, a gente se iludir com o presente, se iludir com as coisas desse mundo e passar a amar mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. E a Bíblia diz assim, queridos, que Jacó decide voltar para casa. E quando Jacó decide voltar para casa, eu estou caminhando aqui para encerrar. Quando ele decide voltar para casa, Jacó, ele cai na terceira armadilha. Qual que é a primeira armadilha, queridos? A lembrança do passado. A segunda armadilha, a ilusão do presente. Sabe qual é a terceira armadilha? O medo do futuro. Jacó tinha medo do futuro. Quando a gente não resolve o passado, o nosso passado, quando a gente vive iludido no presente, a gente tem muito medo do futuro. Tem pessoas que estão vivendo aí, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas quando passam por uma provação, estão diante da morte, eles ficam com muito medo. Por quê? Porque sabem que eles não têm esperança, né? Eles sabem que se vierem a descansar, eles não estarão salvos, estarão perdidos, porque não estão caminhando ao lado de Jesus. Diz a Bíblia, queridos, que Jacó tinha muito medo do futuro. E quando ele decidiu voltar para casa, a Bíblia diz assim que naquela noite ele transpõe o val do Jaboque e ele manda presentes para o seu irmão Esaú. E diz a Bíblia assim que os servos que foram levar o presente para o seu irmão Esaú voltam dizendo assim para Jacó: Jacó, ele recebeu os presentes, mas ele não falou nada, ele está vindo com muitos homens, eles vão acabar com a gente. E Jacó fica com tanto medo que Jacó passa os seus filhos, as suas duas esposas, os seus servos, os seus animais, ele passa todos eles pelo val do Jaboque e Jacó fica aquém do Jaboque. Jacó fica aquém para poder orar. E naquela madrugada, Jacó ora com muito medo, porque ele tinha medo do futuro, ele tinha medo do seu irmão Esaú, ele tinha medo de que em algum momento Esaú pudesse chegar e matá-lo. E diz a Bíblia que naquela noite ele começa a orar. Talvez você já tenha passado por uma experiência semelhante à minha. Teve uma época na minha vida que eu passei por um problema tão sério, tão sério. Eu fiquei tão angustiado, com tanto medo, com tanta preocupação, que eu orei uma noite toda. Eu não tenho o costume de orar muitas madrugadas, nem, não tenho o costume de orar muitas noites, assim, de fio a pavio, como dizem algumas pessoas. Mas em alguns momentos da minha vida eu já passei noites inteiras em oração. E houve um momento na minha vida, querido, que eu estava passando por um problema tão sério, que eu não consegui enxergar nenhuma solução para o meu problema. E eu me lembro que eu orei a noite toda. E durante essa noite, queridos, alguns momentos eu só chorava. Mas eu estava em oração. Eu estava em espírito de oração. Alguns momentos eu só ficava em silêncio. Havia alguns momentos que eu falava, clamava em alta voz. Eu estava desesperado, porque eu precisava de um milagre. Alguns momentos que eu só lia a Bíblia. Nessa noite eu li A Oração Faz a Diferença, eu li Paz na Tempestade, várias revistas falavam sobre oração. Eu estava precisando de um milagre na minha vida, queridos. Há momentos em nossa vida que a gente precisa estar junto com Deus, muito próximo de Deus, para que Ele possa nos confortar. Jacó, ele passou uma noite inteira em oração. Jacó estava passando por sua noite de angústia. Essa noite é chamada de a noite de angústia, né? De Jacó. E a Bíblia diz assim, que quando ele estava ali orando em angústia, no meio da madrugada, uma forte mão é posta sobre o seu ombro. E ele se vira para poder lutar com aquela pessoa que ele julgava ser Esaú, ou quem sabe um inimigo. E a Bíblia diz assim que ele trava uma batalha. E aquela batalha é travada através de uma luta física. E eu fiquei pensando assim, né? Como é que foi essa luta física? Como é que foi essa luta de Jacó? Porque a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que Jacó lutou a noite toda com o anjo do Senhor. Como é que foi essa luta? Queridos, eu não creio que essa luta foi só uma luta física. Eu creio que em um determinado momento, sim, quando
aquela forte mão é posta sobre o seu ombro, eu creio que ele se virou e começou a lutar com aquele anjo, com aquele ser não identificado, pensando fosse Esaú ou um inimigo, e em algum momento ali, e durante algum tempo naquela madrugada, a única coisa que se ouvia era o barulho de corpos rolando ali no meio daquelas pedras, na beira do riacho. Só que depois de um tempo de luta, eu creio que o próprio Jesus se deu a revelar, porque esse anjo aqui que lutava com Jacó era o próprio Cristo, era o Deus pré-encarnado. E quando Jesus se deu a revelar a ele, naquele momento que ele percebe que é Jesus que está com ele ali, que Jesus estava do lado dele, lutando com ele ali, aí, queridos, Jacó trava a sua maior batalha, que é a batalha espiritual. Ele deixa de lutar fisicamente e passa a lutar a sua batalha espiritual, a sua maior batalha. A nossa maior batalha, queridos, não é a dureza da vida, não é o frio, não é a fome, não é a injustiça social. A nossa maior batalha é a espiritual. Nosso maior problema não é deixar de pecar e fazer coisas boas. A nossa maior batalha mesmo, sabe qual é? A minha maior batalha e a sua também é ter comunhão com Deus. Essa é a nossa maior batalha. É orar todos os dias, é acordar nas madrugadas para poder participar do Ministério RTD, é participar de um jejum como esse, é levantar cedo para poder buscar a presença de Deus. Essa é a nossa maior batalha, é a batalha da comunhão com Deus. E Jacó, queridos, trava a sua maior batalha. Quando ele percebe que é Jesus, Jacó se agarra a Jesus. Fala assim, Jesus, o senhor tem que me responder algumas coisas. Jacó falou assim, por que o senhor permitiu que eu fosse embora para Padã Arã, Senhor? Por que aconteceu tudo aquilo na minha família? Por que eu tive que ficar 20 anos separado dos meus queridos? Você já perguntou a Deus o porquê de algumas coisas? Que eles têm coisas que aconteceram na minha vida, que quando eu chegar lá no céu, vou perguntar para Jesus assim, Senhor, por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que aconteceu aquilo com a minha esposa? Por que aconteceu aquilo com os meus filhos? Por quê? Por quê? E Jesus vai nos responder, queridos. Jacó começou a perguntar assim, Senhor, por que essas coisas aconteceram comigo? Por que eu não tenho paz? Por que esse meu passado é um fantasma que se levanta todos os dias para poder me amedrontar? Por que as coisas não deram certo para mim quando estava lá em Padarã? Me tornei um homem rico, mas eu não tinha paz no coração. Por que eu tenho medo? O tempo todo eu tenho medo do futuro, fico ansioso pelas coisas que vão acontecer. E enquanto ele conversava com Deus e lutava com Deus, Jesus falou assim, olha, já está amanhecendo, como está amanhecendo agora aqui, e você também já deve estar vendo aí, quem sabe, os raios do sol. Já estava amanhecendo, e aí o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, falou assim, eu tenho que ir embora, porque o sol já está aparecendo. Aí Jacó estava tão feliz, aquela experiência de Jacó estava sendo tão significativa para ele, que ele falou assim, não, Senhor, não, o senhor não vai embora, o senhor não pode ir embora sem resolver o meu problema. Eu tenho um problema sério. São 20 anos que eu não tenho paz na minha vida. Eu não consigo me perdoar pelo que aconteceu. Eu não vou deixar o senhor ir enquanto o senhor não me abençoar. Queridos, Jacó precisava de uma bênção, a bênção do perdão. E diz a Bíblia, queridos, que Deus faz uma pergunta para ele: como é que você se chama? E Jesus perguntou para ele assim: qual é o teu nome? Sabe o que Jacó respondeu? Ele respondeu simplesmente: Jacó. Sabe o que significava isso, querido? Quando a gente ouve essa palavra bíblica, porque a Bíblia diz aqui no capítulo 32, né? No capítulo 32, a Bíblia diz assim que no verso 27, capítulo 32, verso 27, perguntou-lhe, pois, como te chamas? A pergunta foi feita por Jesus. E ele respondeu com uma palavra: Jacó. Sabe o que significa isso? É como se Jacó dissesse assim: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor conhece todas as coisas, Senhor. E o Senhor me pergunta como eu me chamo. Queridos, sejam sinceros comigo numa coisa aqui. Será que Jesus não sabia qual era o nome de Jacó? Será que ele não sabia? Por que ele fez essa pergunta? Como te chamas? Deus sabia, queridos. Mas Deus queria que Jacó abrisse o seu coração.
E Jesus pergunta assim: como é que você se chama, Jacó? Aí Jacó fala assim, aí Jacó percebe o que Jesus quer fazer com ele. Aí Jacó fala assim: Senhor, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor conhece a minha história. O Senhor conhece os meus traumas. O Senhor conhece os meus dilemas. O Senhor conhece tudo. E o Senhor me pergunta quem eu sou. O Senhor sabe quem eu sou. Eu sou Jacó. Em outras palavras, queridos, ele disse assim: o Senhor sabe que eu sou um usurpador. O Senhor sabe que eu sou um mentiroso. O Senhor sabe que eu sou um suplantador, um enganador. Aí, que coisa mais linda é quando Jesus fala para ele assim: olha, no verso 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Que coisa extraordinária, queridos. Quando ele fala assim: eu sou um pecador, eu sou Jacó. Aí Jesus fala para ele assim: olha, agora que você me disse quem você é, agora que você reconhece que você é um pecador, agora que você se arrependeu de tudo, confessou o seu pecado, agora eu vou dizer para você em quem eu vou torná-lo. A partir de agora, você não será mais um mentiroso. A partir de agora, você não será mais um suplantador. A partir de agora, você será Israel. Sabe o que significa Israel, queridos? Israel significa príncipe de Deus. Aquele que é governado por Deus. Aquele que luta com Deus e prevalece. Daquela noite, queridos, morre Jacó e nasce Israel. Naquela noite, queridos, morre um mentiroso e nasce um príncipe de Deus. Naquela noite morre um manipulador e nasce alguém que é governado por Deus. Não é extraordinário isso, queridos? Jacó teve um encontro com Deus nesses dias de jejum e de oração, queridos. O jejum de Daniel. Jacó nos mostra que há um momento em nossa vida que nós precisamos ter um real encontro com Jesus, um verdadeiro encontro com Jesus, onde a gente possa abrir a nossa alma, o nosso coração e dizer para Jesus assim: Senhor, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor sabe dos meus problemas, mas o Senhor também conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu coração e sabe o quanto eu desejo fazer a tua vontade. Transforme a minha vida, Senhor. Eu me arrependo do que eu fiz. Me perdoa os pecados do passado. Eu aceito o teu perdão na minha vida. Nesta manhã, queridos, se você verdadeiramente se arrepende dos seus pecados e quer viver uma vida de santidade com Deus, esta manhã é uma manhã de perdão. Você aceita o perdão de Deus na sua vida? Gostaria de sair daqui liberto do assombração, do fantasma do passado, perdoado. A Bíblia diz assim que Jesus, ele nos perdoa e lança os nossos pecados nas profundezas do mar e não considera mais, não se lembra mais deles. Você gostaria de estar mais junto com Jesus, caminhar mais lado a lado com ele, para se desiludir com esse mundo, não estar iludido mais com o presente e gostaria de viver uma vida com esperança, não com medo do futuro, mas com a convicção de que Deus está com você, perto de você, e vai te trazer de volta para casa. Se você deseja isso, eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos comigo e vamos orar. Senhor Deus, obrigado, querido Pai, por esta oportunidade de mais uma vez ouvirmos a tua palavra. Perdoe os nossos pecados, aqueles pecados cometidos no passado. Se há algum pecado que inconscientemente a gente ainda não percebeu, que o Senhor nos perdoe também desses pecados inconscientes. Que o Senhor nos ajude a ter uma vida de santidade, que a gente possa viver confiados no Senhor e não iludidos com o presente século. Que nos ajude para que possamos ter coragem, convicção e não medo do futuro, porque fazendo a tua vontade, caminhando ao teu lado, nós temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Por tudo isso nós te agradecemos e pedimos em nome dele.
Amém. Amém, amém. Pastor, muito obrigada. Amém, amém. E essa noite muitas pessoas possam estar sendo curadas, como Jacó foi. Que esse Amém. encontro seja verdadeiro, Amém. que o arrependimento e a confissão venha e possamos ter essa paz no coração, né? A palavra de Deus diz que o Amém. perfeito amor lança fora o medo. E é isso que aconteceu com Jacó ali, né? E que possa acontecer com cada um. Verdade. Pastor, que Deus abençoe o Senhor, a sua vida, seu ministério, sua família. Que o Senhor continue sendo instrumento das mãos do Senhor, viu? De salvação Amém. na vida de muitos aí. E é assim, gente, terminamos hoje, fiquem atentos lá no grupo, né? Vão ser passadas as orientações, os nossos desafios diários, né? Quem está cumprindo aí eles. E que até amanhã. Que Deus abençoe a cada um. Bom dia para todos e mais uma vez obrigada, viu, pastor? Fiquem com Eu que Deus. Bom agradeço, viu, dia. gente? Agradeço de Bom dia. coração. Bom Foi um prazer estar dia, com vocês aqui, bom tá? dia. Amém. Bom dia, feliz sábado a Bom dia com todos. alegria. Bom dia, pastor. Bom dia a Feliz todos. sábado. Bom dia, querido. Dia. Obrigado por tudo. Bom Deus dia, abençoe. Pastor. Bom dia pela mensagem maravilhosa. Amém. Foi uma bênção. Amém. Acho que ainda vou dormir só. Amém, amém. Temos ficando nesse dia.